campanha eleitoral municipal começou com menos tempo. Os partidos têm que se adaptar às novas regras. A mini-reforma aprovada em 2015 reduziu o período autorizado de campanha de 90 para 45 dias, que começou a contar a partir desta terça-feira. As doações de empresas estão proibidas. Em São Paulo, candidatos pretendem reforçar a campanha de rua para compensar a exposição menor que vão ter no horário eleitoral, que também será reduzido neste ano. Veja agora os destaques desta edição. Serviços de TV por assinatura na mira da Comissão de Transportes e Comunicações na Assembleia Legislativa. Projeto de lei quer proibir venda de alimentos industrializados nas escolas públicas de educação básica. O Jornal da Assembleia está começando agora. E mais 5 pessoas foram convocadas para depor na 5ª reunião da CPI da Merenda. Confira na reportagem. O primeiro a ser ouvido foi o promotor de justiça, Dr. Herbert de Souza Oliveira. Ele é da comarca de Bebedouro, cidade onde fica a COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, acusada de pagar propina para ganhar licitações para o fornecimento de merenda para escolas estaduais. Ele contou que, por meio de escutas telefônicas, mais de 200 nomes em 16 cidades paulistas podem estar envolvidos no esquema batizado de Operação Alba Branca. A investigação mostrou que a origem da verba utilizada nas negociações fraudulentas é do governo federal e, por esse motivo, o Ministério Público e a Polícia Federal tomaram a frente das investigações, que corre agora em segredo de justiça. Eu agrupo as prefeituras cujas chamadas públicas foram feitas com orçamentos da AAOB e da Horta Mundo. Isso é uma linha de investigação muito boa, porque como que o próprio Cássio Chebab vai fornecer orçamento de 3 empresas? E mais, o Cássio Chebab diz que não é ele o responsável pelos orçamentos das outras 2, e atribui aos demais representantes da COAF a responsabilidade por esses orçamentos dessas outras empresas ligadas a ele. Na sequência, os deputados ouviram 2 ex-funcionários da COAF. Carlos Alberto Santana da Silva foi vice-presidente e presidente da cooperativa. Ele afirmou que havia pagamento de propina. Cássio Chebab afirmava que havia repasse para deputados. Isso, ele afirmava isso. Eu disse isso aqui para deputado estadual, assim, deputado federal. Até por próprio engrandecimento pessoal, ele fazia muito isso, porque eu conheço tal pessoa, essa tal pessoa está na minha mão, tal. E aí ele usava muito disso para continuar com Eles diziam que repassava valores financeiros para esses deputados. Isso, e para os assessores. Para os assessores ou para os deputados? Não, para os deputados, por meio dos passava assessores. pelo Marcel. Sim. Passava pelo Marcel. E entregava aos deputados. Tanto Carlos Alberto quanto Carlos Luciano Lopes foram categóricos ao afirmar que o lobista Marcel Ferreira Júlio foi o principal beneficiado. Teve encontro com o Marcel, que o Marcel saía de São Paulo até o interior, que ficavam no meio do caminho. Eu não sei o que ele ia resolver com o Marqueselli no estacionamento dele, não com o deputado. No estacionamento dele. Lá a empresa dele, sim. A informação que nós temos até agora é que houve sim um complô de agentes públicos e agentes políticos para fraudar a merenda no estado de São Paulo, facilitar determinada empresa, elevando valores e subtraindo dinheiro, o pagamento de propina para algumas pessoas favorecer esse contrato. O depoimento mais esperado era do ex-presidente da COAF, Cássio Chebab, mas ele não veio. Alegou que não precisa falar, já que tem delação premiada. Mas os deputados exigem a presença dele na CPI. O Chebab mandou um ofício alegando que não viria porque fez delação premiada e, portanto, não poderia falar. De qualquer forma, nós vamos reconvocá-lo, ele que vem aqui, se ele vai permanecer em silêncio ou não, aí é uma opção dele, mas ele vai ser reconvocado e de qualquer forma ele vai vir para a CPI. Depois de 7 horas, a reunião terminou com a votação da pauta do dia. 2 itens foram aprovados e 2 receberam pedidos de vistas. É assim que tem que ser, porque para se apurar
a verdade, tem que haver debate, tem que haver questionamento, tem que haver pergunta. Enfim, eu acho que a CPI está no caminho certo. E a Comissão Parlamentar de Inquérito discute pelo segundo dia consecutivo a CPI da merenda no plenário Dom Pedro I. Ao vivo, a repórter Priscila Silvério tem as informações. Como estão os trabalhos por aí, Priscila? Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos. Hoje, 5 pessoas foram convocadas para prestar depoimentos à CPI. São todas as pessoas que já trabalharam envolvidas com a COAF, que é a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Neste momento, quem fala é Carlos Eduardo da Silva, ex-diretor da cooperativa. Acompanhe o trecho. 172 sócios a cooperativa tinha. Desses 1.172, tinha 17 DAPs sobre minha responsabilidade de emissão. Teve algumas DAPs que foram atribuídas na relação que vocês devem ter recebido aí, que foi atribuída à minha responsabilidade, e não é de minha responsabilidade, porque essas DAPs foram emitidas antes de 2011. E antes de 2011 eu não era funcionário da cooperativa, não era funcionário do governo do estado, não tinha como eu emitir DAP antes de 2011. Bom, outras pessoas da COAF estão sendo esperadas para depor ainda esclarecimentos no dia de hoje. A presidência da CPI da merenda é do deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Toda a cobertura de tudo que aconteceu hoje, você vai poder acompanhar amanhã na edição do Jornal da Assembleia. Jeremias. Obrigado, Priscila. E agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em São Paulo, dia nublado, com chuvas durante o período. A máxima deve chegar aos 24 graus. Campinas, tempo nublado, com chance de chuva no decorrer do período. A máxima alcança os 30 graus. Em São José dos Campos, o dia começa nublado com chuva. A máxima prevista é de 28 graus. Sorocaba, dia com muitas nuvens e risco de chuva ao longo do dia. A máxima atinge 30 graus. Em Ribeirão Preto, dia de sol com algumas nuvens. Os termômetros devem marcar até 36 graus. E veja a seguir, CPI do crack prorroga prazo de funcionamento. É já já. Comissão de Transportes e Comunicações analisa diversos itens, entre eles os problemas enfrentados pelos consumidores com os serviços de TV por assinatura. Reunião rápida na Comissão de Transportes e Comunicações. 6 itens apenas na pauta. O projeto de lei do deputado Teonílio Barba, que coloca portas de proteção nas plataformas de embarque nas estações do Sistema Metroviário de São Paulo, foi aprovado por unanimidade. A Comissão de Transporte e Comunicação foi curta, mas antes de começar, o deputado e presidente da comissão, Orlando Morando, leu um relatório entregue pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O deputado ainda relembrou os fatos que levaram o Ministério Público a aceitar as investigações feitas pela CPI das Telecomunicações, presidida por ele mesmo. Um documento muito importante, dentre os itens, uma ação civil pública, deixando claro que tudo aquilo que nós colocamos no relatório tem total procedência, que é o desrespeito com o consumidor, as cobranças abusivas, a baixa qualidade no serviço, a venda indiscriminada de chips pré-pagos, onde o crime organizado se utiliza dele, os problemas dos pacotes de TV por assinatura e agora é o encaminhamento do Ministério Público, que vai continuar investigando. Todas essas investigações poderão se tornar em ação civil pública, onde o Ministério Público, através da decisão deles, pedirá à Justiça a punição que será competente e cabível em lei. O deputado ainda deixou um recado para quem não acredita nos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. A Assembleia Legislativa de São Paulo, legisla e fiscaliza. Através da CPI, como a que o senhor presidiu, fica claro que não termina em pizza. Se alguém achava que a pizza é de jiló temperada com boldo, bem amarga, que é o que essas empresas merecem, pode ter certeza. Aqui não tem pizza não, tem trabalho sério. Parlamentares querem alterações no projeto de lei do governo do estado que propõe a venda de imóveis, nos quais são realizadas pesquisas por institutos públicos. As propostas devem ser apresentadas em uma audiência pública que será realizada amanhã, quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa.
No encontro realizado pela Frente Parlamentar em defesa dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas do Estado de São Paulo, representantes da área de pesquisa debateram o projeto de lei 328 de 2016, de autoria do Executivo, que prevê a venda de 79 imóveis no Estado de São Paulo, dentre os quais são realizadas pesquisas nas áreas de agricultura, pecuária e recuperação do solo. Como o projeto de lei tramita em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa, os pesquisadores alegam que houve um prejuízo ao debate, já que ele não passou por uma ampla discussão nas comissões. O governo derrubou recentemente uma liminar que impedia a continuação, a tramitação do projeto no Parlamento Paulista, mas acena agora com uma audiência pública para discussão e sugestões para o projeto. Para o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Carlos Neder, do PT, a audiência que está prevista para esta quinta-feira, dia 18, não suprime as audiências previstas na Constituição do Estado. Nós entendemos que esta audiência pública ela é importante no sentido de qualificar o debate quanto aos interesses envolvidos nesse projeto de lei, mas que ela não supre aquilo que está definido no artigo 272 da Constituição do Estado, que é a obrigatoriedade de que o Executivo, e não apenas o Legislativo, promova também audiências públicas quanto à conveniência ou não da venda desse patrimônio dos institutos de pesquisa. Joaquim Adelino, presidente da APQC, Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, diz que a venda dos imóveis podem interromper pesquisas. O governo está só fazendo a conta de quanto ele pode arrecadar com recursos na venda dessas áreas. Mas ele está esquecendo que vai existir um prejuízo enorme para o Estado com a venda dessas áreas, porque várias pesquisas que estão sendo realizadas serão paralisadas, porque tem pesquisas que são realizadas nesses locais que não tem como continuar isso em outro local. E um evento aqui na Assembleia Legislativa trata dos desafios nas universidades públicas, federais e institutos de tecnologia. A repórter Carla Francisco está com o deputado Carlos Neder, do Partido dos Trabalhadores, que coordena a frente em defesa destas instituições. É com você, Carla. Olá, Jeremias. Como você disse, isso mesmo. Eu estou no gabinete do deputado Carlos Neder, aqui na Assembleia Legislativa, e vou conversar com ele sobre este assunto. Olá, deputado. Qual o objetivo da Frente Parlamentar em defesa das universidades? Nós percebemos que há universidades públicas federais, estaduais e municipais, além de institutos federais de tecnologia atuando no estado de São Paulo, sem que a Assembleia Legislativa se aproprie das informações sobre o funcionamento dessas universidades. Normalmente nós discutimos aqui as universidades estaduais, mas nós entendemos que é importante também que a gente se volte ao acompanhamento das universidades federais e municipais. Então a frente se propõe a fortalecer a atuação dessas universidades federais públicas e estaduais. Além disso, nós estamos preocupados com a questão orçamentária, financeira, na medida em que houve uma expansão importante dessas universidades em São Paulo, sem a garantia dos recursos para que isso possa se dar de forma sustentável. Qual a situação atual da frente? Olha, a frente ela tem uma participação grande de deputados. Eu tenho como vice-coordenador da frente o deputado Carlos Gianazzi. O caráter da frente é um caráter de frente suprapartidário. Nós temos incentivado a participação de reitores, membros de diretorias de unidades vinculadas a essas universidades, participação de docentes, participação de trabalhadores, alunos e também da comunidade. E o nosso interesse maior é que a sociedade se aproprie dessas informações sobre as universidades públicas e colabore para que haja um apoio no sentido da sua consolidação, uma vez que nós observamos em paralelo que cresce muito a entrada do capital estrangeiro e o incentivo às universidades particulares, privadas. Então nós precisamos ter uma atenção especial para as universidades públicas. Na quinta, dia 18, o que temos sobre o tema? Nós temos uma programação de trabalho dessa frente parlamentar e no dia 18, no período da manhã, às 10 horas da manhã, no auditório Franco Montoro, nós teremos um debate específico sobre a situação das universidades federais.
Discute-se agora em Brasília a lei de diretrizes orçamentárias. Há uma preocupação dos reitores dessas universidades em relação à condição em que vão continuar trabalhando no ano de 2016 e 2017, e nós já temos a confirmação da participação nesse evento da reitora da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e dos reitores da Universidade Federal do ABC e da Universidade Federal de São Carlos. Além disso, do Instituto Federal de Tecnologia em São Paulo, que tem 33 unidades espalhadas no estado e que também está preocupado em relação ao seu futuro e as condições de manter aquilo que já foi acordado com a comunidade. Além deste evento, quais os próximos passos? Nós faremos, em seguida, um evento para discutir a situação dos hospitais universitários vinculados a essas universidades federais, estaduais e municipais. É preciso discutir se esses hospitais continuarão com caráter de hospital universitário ou estarão vinculados ao Sistema Único de Saúde, às secretarias de saúde correspondentes e preocupados também do ponto de vista da sua gestão. Um outro evento que será realizado diz respeito ao ingresso e à permanência de alunos nas universidades públicas, como são feitos esses vestibulares, se é aplicada ou não a política de cotas, como é que se pretende aproveitar melhor os alunos que são egressos da rede pública, como é que se dá a permanência com a questão do direito a restaurante, creche para aquelas alunas que são mães, e toda uma preocupação nossa para que não haja violência, assédio e prejuízos ao aprendizado desses alunos e em detrimento, inclusive, da atuação da universidade nas políticas de extensão em benefício da comunidade. Deputado, obrigada pelas informações. Jeremias. Obrigado, Carla. Adiantando aí para a gente a agenda desta comissão, vamos a mais uma rodada da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior do litoral do estado. Em Santos, dia nublado com chuva, máxima chega aos 25 graus. Em São José do Rio Preto, dia com sol entre nuvens e possibilidade de chuva durante a noite. A máxima alcança os 36 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia amanhece nublado e pode chover à tarde. A temperatura chega aos 21 graus. Em Piracicaba, dia nublado e chuvoso. Os termômetros vão até 30 graus. E daqui a pouco a venda de alimentos industrializados pode ser proibida nas escolas de educação básica. Este e outros assuntos em instantes. A gente volta já. Reunião da Comissão de Educação e Cultura aprova vários itens, entre eles o projeto de lei que proíbe venda de alimentos industrializados nas escolas de educação básica. A reunião começou com 10 deputados. Na pauta, 80 itens. Logo no segundo, a presidente da comissão pediu suspensão dos trabalhos por 5 minutos por conta da discussão sobre o projeto de lei da deputada Alessi Brandão, que define o funk como movimento cultural e musical de caráter popular. É uma polêmica, de fato, né? Tem pessoas que veem o funk como uma coisa ruim, né? Mas eu acho que o ruim mesmo são as letras, independente se é funk, se é uma música lenta, se é uma música samba. Eu acho que a letra que é o preocupante. Agora o ritmo, o funk, na minha opinião, né? Eu acredito que não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente vê músicas com outros ritmos, mas que também falam coisas desagradáveis, coisas que não são familiares. Mas, enfim, há sempre uma polêmica, né? Foi no pedido de vistas, mas uma hora vai ter que votar, porque vai se esgotar o pedido de vistas. Mas acho que está chegando no fim. A comissão aprovou 17 itens, inclusive o projeto de lei do deputado André do Prado, que proíbe nas unidades escolares de educação básica a comercialização de alimentos industrializados e que contenham gorduras trans. Depois de 21 itens analisados, a reunião foi encerrada por falta de quórum. Na próxima reunião, novamente, nós estaremos pautando os requerimentos que ficaram. E a CPI da epidemia do crack prorroga prazo de funcionamento. Os trabalhos que deveriam terminar na próxima sexta-feira, dia 20 de agosto, vão se estender até o dia 5 de outubro. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída com o objetivo de investigar os números e casos alarmantes do crack no estado de São Paulo. Com a extensão dos prazos, os parlamentares pretendem ouvir especialistas e realizar diligências, explica o presidente da comissão, deputado Adilson Rossi, do PSB. Nós estamos tratando de questão de saúde pública, é nessa linha que nós estamos conduzindo a CPI.
E o encerramento da CPI deveria se dar agora nessa semana. Encerrou o prazo, nós fizemos a reunião de hoje, apenas para votar o requerimento de prorrogação por mais 45 dias. Temos ainda algumas pessoas a mais para serem ouvidas. Temos 2 trabalhos, 2 visitas externas que nós vamos fazer para conhecer um centro de recuperação de viciados, de dependentes e também o Cratode. E precisávamos desse aumento de prazo para poder dar conta dos trabalhos da CPI. Veja agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol entre nuvens e a temperatura continua subindo. A máxima prevista é de 32 graus. Em Bauru, tempo com sol e presença de algumas nuvens. A temperatura chega aos 34 graus. Em Limeira, sol com muitas nuvens pela manhã. A máxima vai até 33 graus. Marília, sol aparece entre nuvens durante todo o dia. Máxima de 34 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, quinta-feira, ao meio-dia. Até lá.